Terça-feira, no Ritual Sagrado. Bom dia, Bom dia, Eudes. Tudo bem, meu irmão? tudo bem? Tô Será que o achando que povo... ninguém vai aparecer aqui, aí você apareceu. Pois é, será que o povo tá dormindo, velho? A escola hoje é de madrugada, né? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Passou bem o Natal? Sim, nada a reclamar não. É família mesmo? Sim, só nós, não saímos, não tivemos ninguém aqui não. Na semana passada eu participei lá da classe do pastor Jefferson. Bom, né? É bom que ele conserta o que eu falo, né? Hein? Como é que é? Desculpa, eu não entendi. É bom pra ele consertar o que eu tô falando.
Não, mas foi legal. Acho que Nessa tá época. acabando o assunto dele lá também, né? Tá, pelo que ele falou, parece que tem poucas aulas. Não sei se é mais uma ou duas, se eu não me engano. Tá assim, quase acabando. Deixa eu mandar aqui um. E aí, Zilda, bom dia. Bom dia, Bom dia, Isilda, tudo bem? graças a Deus, tudo bem. Bom tê-la aqui conosco. O prazer é meu. Estou mandando aqui um recado para os alunos, para ver se Quem eles sabe alguma acorda, né? A Dulce já acordou. Acordou a Dulce aí, a Dulce, ó. Ou então ela dormiu com o telefone na mão, ela ligou sem perceber. Né, Dulce? Não foi não, Eudes. Eu Foi liguei não? antes mesmo, tá? Que Eu coisa. pensando que você tá dormindo e acordou e Tá, apertou né? Mas por eu não, tô acidente. aqui acordadinha. Ela Acorda viu sim, uma vai pessoal, acordar. tudo bem? Não foi, Dulce? Vai acordar o Estevão, não? O Estevam tá brincando com os netos. Alguém tem que ficar, porque se deixá-los sem alguma coisa para fazer, eles derrubam a casa. Ou você fica junto ou dá alguma coisa para eles fazerem, senão... É. Tá tudo bem, Eudes? Cadê a Jaque? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, estamos bem. Que bom. Cadê a Zildinha? Tá aí? Oi, Zildinha. Zildinha tá aqui, Feliz Natal, Zildinha. acordada, mas na cama. Ah, que coisa Isso é boa. Tô descansando, ontem eu trabalhei muito. Então tá. Bom te ver Tudo bom, aqui. Dulce? Passou bem o Natal? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Bem diferente, mas passamos bem. É, importante que estamos juntos, vivos. Isso é que Graças importa. a Deus, isso mesmo. Um ano diferente mesmo. Diferente. Tivemos que cada um jantar na sua casa e ficarmos no Zoom só para se ver mesmo. E esse ano, com certeza, para muitas pessoas, não era o que tinha para se comer, e sim a presença de muitos. Que coisa mais horrível. Exatamente. A ausência, né? Não a presença. A ausência, é. Muito horrível, credo. Mas tá bom, gente. Estou aqui ouvindo, tá? Quietinha. Beijo, Zildinho. Abraço pro Beijo, Renilson. Dulce. Beijo no coração. Eu mandei recado aqui para todo mundo. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, que o anjo da guarda dele o proteja, né? Vamos lá, né? Margarete, você tem também? Bom dia, Deus te abençoe, querido. Bom dia. Bom, irmãos, vamos começar, vamos orar, pedir a Deus a graça nessa manhã, escola dominical, o ano está terminando, mas com a graça do Senhor, avançaremos aí para um novo ano, repletos do seu amor, do seu favor, da sua misericórdia, acima de tudo, crescendo no conhecimento da palavra dele. Então, feche seus olhos onde quer que você esteja e vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, pelo Natal que pudemos passar, ó Pai, com os nossos familiares, amigos, ó Deus, ainda que não da maneira que nós gostaríamos, mas te louvamos. Te louvamos, ó Deus, por todas as manifestações de carinho e, acima de tudo, ó Deus, pela manifestação do Deus Filho que veio, que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou e que voltará para nos buscar, voltará para estar para sempre conosco. Essa é a nossa confiança, ó Pai, esse é o sentido do nosso Natal. Mas agora, ó Deus, aqui na nossa escola dominical, nós queremos, ó Deus, aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. Por isso, que o Espírito Santo possa nos ensinar, a fim de que nós possamos, ó Deus, entender que o que vamos falar, ó Pai, nessa manhã, acerca dos anjos da guarda, precisa ser
compreendido pela igreja, para que ela possa responder adequadamente, ó Pai, ao contexto ao qual estamos inseridos, que muitas vezes nos ensinam questões que não são bíblicas, que não são verdadeiras, que precisam realmente ser respondidos pela igreja do Senhor da maneira correta. Por isso, Deus vai ministrando aos nossos corações e à tua igreja que estará aqui nessa escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria passar um negócio aqui para vocês, fazer uma campanha aqui. O que vocês acham disso aqui, ó? Terça-feira, no ritual sagrado, a troca dos anjos. Diariamente, vivemos e travamos grandes batalhas no campo espiritual. E os anjos, agentes enviados por Deus, nos ajudam e nos auxiliam. Porém, nessa batalha, existem anjos decaídos. Uma classe de anjo que se afastou do plano divino e se tornou espírito do mal. São eles que atormentam, causam tragédias, brigas e acontecimentos inexplicáveis. Mas os anjos de Deus nos servem, nos ajudam e nos trazem o livramento quando mais precisamos. Disse Daniel: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você que vive em uma cova de problemas, vícios, dívidas, separação, desemprego, doenças. Na troca dos anjos, vamos interceder a favor do seu livramento. Terça-feira, a troca dos anjos. Às 7 horas, 10 horas, ao meio-dia, às 15 horas e especialmente às 19 horas, na Universal, no centro de Goiânia. Olha aí, irmãos, ó. Campanha da troca do anjo da guarda. Uau! Uau! Um vídeo bem produzido, na verdade. Uma alegoria. Nenhum fundamento bíblico apresentado. Mas é dito basicamente que tudo aquilo que você vive de ruim advém das entidades malignas. Nada é decorrente do pecado, nada é decorrente da responsabilidade humana, nada é decorrente do mundo, mas tudo é decorrente desses agentes. Então, muitas vezes, o anjo que te guarda, ele não é poderoso o suficiente, afinal de contas, essas situações, elas sobrevêm sobre você, e aí é preciso trocar o anjo. Então, foi com esse entendimento que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela fez essa campanha, iniciou essa campanha da troca do anjo da guarda, que fez um grande rebuliço, né, no meio das igrejas, porque foi mais um escândalo doutrinário desta igreja, né? E muitas vezes os cristãos presbiterianos, os cristãos realmente comprometidos com a Bíblia, sejam de quais igrejas eles forem, eles ouvem uma mensagem dessa e por muitas vezes não ter o ensinamento bíblico fundamentado, acabam por acreditar em situações como essa. E é preciso que a gente responda a isso, irmão. É preciso que a gente entenda essa realidade. Por isso que hoje nós vamos falar desse conceito chamado anjo da guarda, porque eu tenho certeza, né, que muitos crentes na igreja, né, presbiteriana, que é a nossa igreja, podem acreditar em anjo da guarda. E é preciso que a gente entenda que não é possível para um cristão comprometido com a Escritura acreditar na ideia teológica de anjo da guarda. Ou o que significa exatamente anjo da guarda. É o que eu queria que você aprendesse aqui nessa manhã, né? Ao final dos nossos estudos sobre
a organização angelical, a gente já falou de Gabriel, falamos de Miguel, falamos de Satanás. Eu deixei esse tema por último dentro da organização, ainda que não seja parte da organização, mas é visto por muitas pessoas como parte da organização. Então, quando as pessoas falam sobre anjos, elas vão lembrar de Gabriel, vão lembrar de Miguel, vão lembrar de Satanás, vão lembrar dos serafins, vão lembrar dos querubins e vão lembrar também dos anjos da guarda. Afinal de contas, está ao nosso redor, está no nosso imaginário, né? Você vê isso em filmes, você vê isso na literatura, você vê isso em imagens, né? Eu vou compartilhar aqui também uma imagem, olha só que bonitinha. Eu tenho certeza que vocês já viram imagens como essa aqui, ó. Olha só que coisa linda, né? Uma criancinha, um anjinho da guarda. São imagens como essa que estão sempre presentes diante de nós. E a gente pega isso, a gente olha isso e muitas vezes aceitamos como se realmente fosse uma verdade bíblica. Não é, irmão. Eu quero esclarecer esse assunto para você nessa manhã. Então, eu acho que, para começar, a gente precisa entender que a expressão anjo da guarda não aparece na Bíblia, né? Essa expressão não está na Escritura. É claro que o fato da expressão não aparecer na Escritura não quer dizer que o conceito não exista. Eu vou dar um exemplo para você. A palavra trindade está na Bíblia? Não está. Mas o conceito está. Né? Sabemos que existe um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. Existe um Deus que subsiste em 3 pessoas. Nós chamamos de trindade. Então o termo trindade não está na Escritura, mas o conceito está. Então muitas vezes o pastor ele tenta simplesmente diminuir a discussão dizendo que o termo não está na Bíblia, como se isso fosse resolver todos os problemas. Não, não vai resolver. Né? É preciso aprofundar mais. É preciso entender isso de uma maneira mais profunda a partir da Bíblia. É preciso entender quais são os textos, né, que são usados para fundamentar esse conceito de anjo da guarda. Geralmente se citam alguns, mas eu acho que existem dois textos que são as referências mais especiais para tratar desse assunto. Não que eu entenda que essas referências falem de anjo da guarda, mas eu acho que seriam as evidências mais claras. Eu acho que todas as outras, elas acabam que, por si mesmas, respondendo, obviamente, que não se tratam de anjos da guarda. Mas existem 2 passagens bíblicas que merecem a nossa análise aqui nessa manhã, para que a gente refute de vez esse conceito de anjo da guarda. E a primeira está em Mateus 18, versículo 10. Eu creio que você conhece esse texto, mas vamos fazer a leitura dele. Mateus 18, versículo 10. Esse é um dos textos que aqueles que acreditam no dogma dos anjos da guarda citam, né? Mateus 18, versículo 10, que diz o quê? Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Então, olha só o texto, irmão. Jesus, ele está dentro de um contexto na qual ele está falando aos discípulos acerca de quem é o maior no reino dos céus. Ele está falando também da parábola da ovelha perdida. E no meio desse contexto, ele quer falar acerca dessa realidade. Aproxima-se uma criança e ele fala dos pequeninos. E nesse contexto, onde há uma criança e há os discípulos, ele fala acerca dos pequeninos e ele diz que os pequeninos possuem anjos. Olha só, então os seus anjos, ou seja, os anjos dos pequeninos,
veem incessantemente a face do Pai Celeste. Então, esse é um dos textos que é utilizado para dizer que existem anjos da guarda. O outro texto, que eu acho que também é um texto importante, é Atos capítulo 12, que já é um texto que nós analisamos quando falamos da natureza angelical e falamos do poder que os anjos possuem. Nós citamos esse texto porque foi uma libertação grandiosa, na qual um único anjo fez uma maravilha quando Pedro estava preso. Então, Atos capítulo 12, versículo 15, irmão, diz o quê? Eles lhe disseram: estás louca? Está falando de Rode, né? Rode era a criada da casa de Maria, na qual a igreja estava reunida, orando, clamando pela libertação de Pedro da prisão. Então ela vai atender a porta, e quem estava lá na porta? Pedro, ele foi liberto pelo anjo. Mas qual é a leitura que Rode faz da situação quando ela vê Pedro na porta da sua casa? O que ela diz? O texto fala, né? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, ou seja, as pessoas que estavam ali não acreditaram em Rode, que era Pedro, então eles disseram, é o seu anjo. Ou seja, é o anjo de Pedro. Então parece-nos aqui que Pedro tinha um anjo da guarda. Percebe, meu amado? Então, esses dois textos são os dois textos principais que poderíamos aqui citar para embasar essa doutrina dos anjos da guarda. E por que eu falo doutrina, né? Porque, meu amado irmão, é preciso que a gente entenda que isso não faz parte da doutrina presbiteriana ou da doutrina protestante em geral, mas esse é um conceito católico romano. Quando falamos de anjo da guarda, nós estamos falando essencialmente de um conceito católico romano. Basicamente, quem estruturou esse dogma foi a Igreja Católica, né? Então, ao falarmos disso, a gente, principalmente nós brasileiros, que vivemos num país cristão, que foi cristianizado e que tem, na sua grande maioria, uma comunidade católica romana, em si, estamos cercados pela ideia de anjos da guarda como que uma referência do dogma católico romano. O que os crentes, via de regra, fazem é admitirem a ideia de anjo da guarda, citando aquele texto do Salmo 34:7, que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, eu não creio que esse texto seja um texto bom para fundamentar a ideia de anjo da guarda, primeiro porque o anjo do Senhor está no singular. Segundo, porque a expressão anjo do Senhor aparece no contexto do Salmo de Davi, na qual ele foge de Gate para Adulão, quando ele finge de louco, aquele episódio que ele finge de louco, né? Então, Davi está falando do seu livramento, e, claro, na mentalidade de Davi, o que ele tem na sua mentalidade é que o mesmo anjo do Senhor que guiou o povo e salvou o povo no deserto, que guiou Abraão, que guiou os patriarcas, aquele anjo do Senhor, que é um ser especial, distinto, maravilhoso, uma teofania do Senhor, esse anjo o livra, porque ele teme ao Senhor. Então, esse aspecto singular, esse aspecto veterotestamentário, não se aplica de maneira alguma à ideia de um anjo da guarda, porque é o anjo do Senhor, não é o anjo de Davi. Entende, irmão? Então, não podemos fundamentar a ideia de anjo da guarda baseado no Salmo 34, versículo 7. Esse texto é simplesmente uma descrição do que ele é, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, ou seja, está no plural. O anjo, que é um, ele acampa ao redor de todos que o temem. Então, é um anjo para todos que o temem, é um anjo para todo o povo que confia nele. Esse anjo é personificado no Antigo Testamento como um ser
distinto dos anjos criados. Esse é um assunto maravilhoso, um assunto profundo, um assunto grandioso. Eu já dei uma série de estudos, a gente chama de teofania. É Cristo sendo manifestado no Antigo Testamento na figura do anjo do Senhor. Então, não há como você embasar a ideia de anjo da guarda nesse texto do Salmo, e muito menos nesses dois textos que eu falei para os amados irmãos. Vamos pensar, por exemplo, no texto de Atos. Então disseram, é o seu anjo. Isso significa que existem anjos da guarda? Simplesmente porque houve uma descrição? Não, amado. O que existe aqui é nada mais do que uma superstição israelita. Eu não sei se você sabe, mas nem tudo que está na Bíblia, né, é de Deus. No sentido de que é algo, uma doutrina bíblica que deve ser seguida. Muitas das questões que a Bíblia apresenta da perspectiva histórica, apresenta da perspectiva cultural, apresenta da perspectiva social, e a gente tem que fazer a leitura disso. Eu acho que você já viu na Bíblia um texto onde havia um tanque e havia uma ideia, né, de que se a água movesse, era porque o anjo moveu e a pessoa que tocasse na água ela seria curada. Que isso? Isso é uma doutrina bíblica? Vamos botar lá uma bacia de água lá na igreja e quando a água mexer, quem tocar nela vai ser curado? Não, irmão. Isso é uma crendice popular. Assim como nós temos muitas crendices populares no Brasil, e também até mesmo no meio protestante em geral, há muitas crendices populares, essas crendices populares fazem parte do imaginário, né? Você não há nenhuma distinção nesse aspecto. Assim como havia em Israel algumas ideias como essa que eu mencionei, havia também a ideia de que cada pessoa podia ter a manifestação de um anjo ou da sua própria alma. Olha que coisa louca, né? Ou da sua própria alma, como que aparecendo em outro lugar. De onde veio isso, pastor? Isso veio da Pérsia. Enquanto o povo de Israel estava naqueles exílios, estava afastado, né, por causa dos seus pecados, da sua relação com Deus e estando ali no exílio, eles foram inundados de ideias das religiões às quais eles estavam submetidos. Então você vê isso vindo da Pérsia, você vê isso vindo da Babilônia, você vê muitas influências. E dentro da religião persa, que era o zoroastrismo ele tinha uma ideia interessante de um espírito protetor para cada pessoa. Então esse espírito ele vinha para ajudar as pessoas quando elas passavam por alguma dificuldade, né? Então, ao que parece, esse aspecto, né, virou uma crendice popular em Israel no curso do tempo. Você percebe que, no período intertestamentário, e nós estamos falando de um tempo muito grande, viu, irmãos? Isso foi sendo desenvolvido pelos rabinos, de maneira que muitas coisas que os rabinos ensinavam, acreditavam e até mesmo imaginavam, não vinham da palavra de Deus, mas vinham de suas próprias fundamentações. Razão pela qual Jesus muitas vezes os pegou na sua própria palavra, porque não era o que a Bíblia dizia. Então eu creio, irmãos, que o que está havendo aqui são resquícios de uma crendice popular que está no imaginário do povo hebreu, apesar dessas circunstâncias que nós já mencionamos aqui. Não creio que se trata aqui de uma prova cabal que existe um anjo para cada pessoa. Você que está acompanhando os estudos aqui comigo sabe que já havia no imaginário de Israel a ideia de que cada nação tinha um anjo protetor. Você lembra? Lembra aí? Quem é o anjo protetor de Israel? Quem sabe? O que os judeus acreditavam? Qual é o anjo protetor de Israel? Quem sabe aí, abre o microfone e fala, hein? Vai ganhar um jantar em algum lugar aí que eu não sei qual, não. Quem é? Quem é?
Ih, rapaz, ninguém lembra, hein? Misericórdia. Vocês já são bacharel em angiologia e não sabem responder essa pergunta, gente. Miguel, queridos. Miguel, o príncipe de Israel. Quem é o príncipe de Israel? Miguel. E você percebe que lá no contexto de Daniel, e Daniel estava onde, irmãos? Na Babilônia, né? Já havia o desenvolvimento da angiologia. Miguel, protetor de Israel. Havia um príncipe da Grécia. Havia um príncipe da Pérsia. Esses príncipes eram anjos que estavam ali pelejando com Miguel. Então nós já estudamos esses textos aqui. Então havia uma ideia de anjos, um anjo para cada nação, e havia também uma ideia de um anjo para cada pessoa. Isso foi sendo desenvolvido, né? E você percebe que aqui em Atos 12, quando disseram é o seu anjo, possivelmente eles estão falando desse conceito, né? Essa crendice popular que havia de que cada pessoa tem um anjo que guarda, ou de que a alma dessa pessoa é projetada. E é talvez por isso, irmão, olha só, é talvez por isso que lá em Mateus, você lembra daquele texto de Mateus capítulo 14, quando os discípulos estão ali navegando e tal, e de repente eles olham no mar, e quem que eles veem? Eles veem alguém vindo ao encontro deles, andando por sob o mar. Que coisa é essa, gente? Que é isso? Eles começam a ficar com medo, e eles gritam e dizem, é um fantasma. Você sabe que não era fantasma. Quem era? Era o Senhor Jesus, vindo ao encontro deles. Mas eles disseram, é um fantasma. De onde veio isso, irmão? Uma crendice popular, né? É claro que a ideia de fantasma que aparece ali não é a mesma que nós temos hoje. Porque para nós, um fantasma, e é o que nós aprendemos nos filmes, nos livros, na TV, o que a gente aprende é que um fantasma é uma alma penada. Ou seja, é alguém que morreu e que está voltando, é um fantasma. Mas no conceito hebreu, a palavra fantasma, do grego fantasma mesmo, né, ela vem de uma outra palavra, de uma outra raiz, que quer dizer aparição, né? E essa palavra aparição, né, ela está muito alinhada a essa ideia que eu estou expondo para vocês aqui, dessa ideia desse espírito que vem, né, e que muitas vezes assume a forma da pessoa a quem ele protege. Olha só que ideia, né? É por isso que essa ideia do anjo que protege, né, eles são chamados anjos da face. No caso de Miguel, né, o príncipe da face. A literatura rabínica falava disso, né? Fala disso, né? Então, a ideia de que um anjo da guarda, o conceito de anjo da guarda, havia raízes desse conceito nos tempos interbíblicos, também nos tempos de Jesus, razão pela qual eles disseram para Rode, é o seu anjo. Lá no mar disseram, é um fantasma. Mas isso, meu irmão, não está sendo sustentado, não sustenta a ideia de que cada pessoa tem um anjo da guarda. Não sustenta. O outro texto que nós mencionamos aqui, que é o texto de Mateus 18, é um texto complicado. Porque os estudiosos, eles aí estão debatendo, você tem bons estudiosos que vão dizer que esses pequeninos são crianças, vão dizer que esses pequeninos são os discípulos, enquanto a sua relação de humildade e maturidade na fé. O que você escolhe? Quem são os pequeninos do texto? Não é verdade? Então é difícil dizer, é uma discussão. Eu, pessoalmente, acho que os dois podem se enquadrar aqui, porque Jesus, ele começa Mateus 18 trazendo uma criança. Então ele pode estar falando tanto das crianças, dizendo porque dos tais é o reino dos céus, como ele diz, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não é digno dele. Ou seja, ele usa a criança para poder dar uma lição maior. Ou seja, é necessário que os discípulos que ali estão, eles ajam como uma criança, para que eles também possam estar no reino de Deus. Então, eu pessoalmente acredito que ambos os casos podem ser aplicados aqui no texto, mas as discussões são grandiosas sobre quem são os pequeninos. Se você acha que são infantes,
ou se você acha que são neófitos, a grande questão, meu amado, é que o texto bíblico de Mateus 18 diz que os seus anjos estão incessantemente na presença de Deus. Então, esse grupo de pessoas possuem anjos que intercedem ou que estão a serviço de Deus por eles, que estão constantemente ali diante do altar do Senhor. Então, meu amado irmão, isso quer dizer que as crianças ou os novos na fé ou os mais humildes na fé possuem anjos da guarda, dizem alguns. E é claro que também não dá para defender isso aqui, irmão. Por que não dá? É muito simples. O dogma de anjos da guarda prevê um aspecto muito simples de entender. Crer na ideia de anjo da guarda significa crer que existe um anjo para cada um. E não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que existem anjos para um grupo. O aspecto do texto é coletivo, irmão. Jesus está falando dos pequeninos e está falando dos seus anjos. Ou seja, Jesus está trabalhando no plural, enquanto o dogma é tratado no particular, no singular. Deu para entender? Então, no máximo que você poderia aqui defender é: existe um grupo de anjos específico que cuida dos recém-convertidos. O máximo que você poderia chegar é dizer isso. Ou, existe um grupo de anjos que cuida das crianças. O máximo que você poderia declarar, mas você não pode declarar que existe um anjo da guarda para cada criança neste mundo. Ou existe um anjo da guarda para cada recém-convertido neste mundo. Não é o que o texto bíblico diz, irmão. É ir além do que está registrado aqui no texto da Escritura. Eu entendo, irmãos, que estas citações bíblicas e muitas outras, até mais abrangentes, elas não amparam o conceito de anjo da guarda. Pelo contrário, elas reforçam o princípio bíblico de anjos que guardam, ou anjos que guardaram. Veja, nós não podemos acreditar em anjos da guarda, mas nós podemos acreditar em anjos que guardam. Há uma diferença gigante aqui. Se você não percebe, é uma diferença grande. Porque acreditar em anjos da guarda é acreditar no dogma católico. Acreditar em anjos que guardam é acreditar na doutrina bíblica. É essa diferença que você precisa compreender. Eu vou tentar explicar o que é o dogma católico. Eu acho que a maioria de nós já foi católico, né? Se não fomos, pelo menos temos contato com muitos católicos. Mas anjo da guarda, irmão, é um dogma católico romano, né? Esse dogma católico ele foi desenvolvido de uma maneira mais sólida no século XVI, pelo Papa Paulo V. Desde então, desde o momento que definiram o dogma dos santos anjos da guarda, como é dito, passou-se a elaborar celebrações, orações, medalhas, terços, anéis e imagens destinados aos santos anjos da guarda. Então percebe como é complicado você assumir a ideia de anjo da guarda, porque você está assumindo um dogma católico romano que incorpora celebrações, orações, medalhas, imagens, terços. Perceba, meu irmão, que o conceito é de que cada cristão ou pessoa tem um anjo específico que o guarda, o que pode ocorrer no seu nascimento ou no seu novo nascimento.
Esse anjo, ele está encarregado de proteger e de cuidar das pessoas diante dos perigos e diante dos pecados. Então perceba o seguinte, esse é o dogma católico romano. Se você acreditar nisso, significa que você tem um anjo que te acompanha desde o dia que você nasceu. Pode ser o seu nascimento físico, pode ser o seu nascimento espiritual. E esse anjo vai te guardar de todos os problemas, de todas as dificuldades. Aí talvez você se pergunte, pastor, mas acontecem de, muitas vezes, as pessoas que acreditam em anjo da guarda sofrerem um acidente, passarem uma doença, pecarem. Onde estava o anjo da guarda nesse momento? É aí que está, irmão. Como muitas vezes acontece, qual é a resposta universal para esse tipo de problema na maioria das igrejas, incluindo a igreja romana? O livre-arbítrio. O anjo da guarda não interfere no seu livre-arbítrio. Então, pelo amor de Deus, para que anjo da guarda, irmão? Se o anjo não vai interferir no livre-arbítrio, o que ele está fazendo ali? Ele não vai proteger você, porque afinal de contas é você que vai se proteger ou não. Porque tudo depende do seu livre-arbítrio, dizem eles. Então, meu amado irmão, eu vou ler aqui o catecismo da Igreja Católica para você entender. Sim, a Igreja Católica também tem catecismo, né? E a melhor maneira de você entender qual é o posicionamento da Igreja Católica é ler o seu catecismo. Assim como a melhor maneira de você entender a posição da Igreja Presbiteriana é você ler o catecismo que ela adota. Então, aqui na pergunta 61 do Catecismo Católico, diz assim: como é que os anjos estão presentes na vida da Igreja? Ela responde: a Igreja une-se aos anjos para adorar a Deus, invoca a sua assistência e celebra liturgicamente a memória de alguns. A ideia aí de celebrar liturgicamente a memória de alguns é prestar culto aos anjos e a ideia das imagens. E aí se diz: cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida. Então, essa é a ideia de anjo da guarda no conceito católico romano. Não é a nossa fé e não há nenhum texto bíblico que dê base, que dê fundamento para isso. O que temos, irmãos, na Bíblia são inúmeras situações, citações, momentos que provam que os anjos no plural, guardam o povo de Deus indistintamente sob a ordem do Senhor. Não há um anjo para cada pessoa, mas há uma milícia celestial para toda a igreja. Nós não devemos tratar no aspecto individual, devemos observar que a Escritura trata do aspecto coletivo. Não há particularidades, mas apenas aspectos da providência nos quais o Senhor pode ou não usar os seres celestiais. Então, meu irmão, o livramento que vem sobre a sua vida, ele pode ou não vir de um anjo. Se vai vir ou não, isso depende de Deus. Não cabe a mim invocar, não cabe a mim clamar e pedir a ajuda de um anjo. Eu quero ser salvo por um anjo. Eu não quero ser salvo por um irmão. Eu não quero ser salvo pelo pastor. Eu não quero ser salvo por Deus. Eu quero ser salvo por um anjo. Não, irmão. Preste bastante atenção nisso, né? Nós não devemos nos preocupar com os métodos de Deus para realizar a sua vontade. Só devemos clamar que ele realize a sua vontade, seja através de anjos ou não. Então, o que acontece muitas vezes é que a crença popular em anjos da guarda faz com que as pessoas, crendo, peçam a sua ajuda, intercedam a eles e citam, para tanto, exemplos como o livro de Tobias. Você sabe que o livro de Tobias ele não é um livro canônico, não é um livro que está na escritura que nós adotamos, 66 livros, mas está na doutrina romana, está na Bíblia romana, e lá Tobias, meu irmão, ele tem um encontro
ele tem um encontro com o anjo, né? E nesse encontro com o anjo, que não é nem Miguel nem Gabriel, mas é o anjo Rafael, né? Ele, no primeiro momento, ele não entende, mas depois ele vê que é o anjo Rafael. Tobias, ele pede a Rafael que interceda por ele. Ou seja, o anjo que o protege ali é um anjo que também intercede por ele na presença de Deus. Ele faz um papel que apenas Cristo e o Espírito Santo podem fazer, irmão. Se você sabe por que o livro de Tobias não é um livro bíblico, aí já está um motivo para você. Ele fala de uma doutrina que não confere com os textos da Escritura que temos. Então, o anjo, ele tem esse papel de intermediar a oração de Tobias diante de Deus. Não, irmão, não temos amparo nisso na Escritura, né? Então, não clamamos a anjos da guarda, não oramos a anjos da guarda, não prestamos culto a anjos da guarda, não acreditamos em anjos da guarda, porque a Bíblia, meu irmão, ela trabalha o conceito de anjos nesse sentido para a igreja, no sentido coletivo. Se existe um sentido individual, como no caso de Pedro, vamos pensar o seguinte, lá no caso de Pedro. Eles disseram, é o seu anjo, mas o que nós sabemos é que Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. Em nenhum momento é dito que Deus enviou o anjo de Pedro para libertá-lo da prisão. Inclusive, você percebe o seguinte, olha só a loucura. Pedro estava preso. Onde é que estava o anjo da guarda dele? Ele estava preso. Ou seja, o anjo da guarda respeitou o livre-arbítrio de Pedro, que estava ali pregando o evangelho, ele foi preso, e o anjo da guarda nada fez enquanto ele estava preso. Foi preciso que Deus enviasse um outro anjo para que o libertasse poderosamente da prisão. Ou seja, esse anjo da guarda de Pedro não vale nada. Pedro precisa participar daquela campanha da troca e trocar por um anjo mais poderoso. Olha só a loucura, irmão. Olha onde nós vamos parar, né? Não dá para acreditar nisso, né? Então, quando você ouvir essa ideia de anjo da guarda, meu irmão, lembre-se disso. Não se trata de uma doutrina bíblica. Se trata de um dogma romano que foi realmente fundamentado pelo Papa Paulo V, lá no século XVI, mas que tem traços no ano 800, na Inglaterra, que tem fundamentações no apócrifo de Tobias, que é de 300 antes de Cristo, e que tem conceitos 1000 anos antes de Cristo no zoroastrismo, a religião persa, e que estava ali certamente no imaginário do judaísmo primitivo, como nós vemos nesse texto, e em outras passagens bíblicas onde haviam crendices também, né? Então, meu amado irmão, é preciso que a gente leia a Escritura e compreenda que, em termos de angelologia bíblica, não existe uma categoria, uma classe angelical intitulada anjos da guarda. Não. O que temos é que todos os anjos guardam. Sejam os serafins, sejam os querubins, os serafins diante do trono de Deus, os querubins que guardam o Éden, que guardam a arca, sejam todos os anjos, seja Miguel que guarda Israel, seja os anjos que guardam a igreja, todos os anjos guardam. Não existe um fator particular, individual dessa realidade. Eu queria que você lesse Hebreus 1, versículo 14, porque aqui, meu amado irmão, em Hebreus 1,14, quando se fala da glória de Cristo, Filho de Deus, fala-se também dos anjos, e é revelado pelo autor sagrado como os anjos estão a serviço de Deus e a serviço da igreja. Aqui seria uma ótima oportunidade para falar que cada crente tem um anjo da guarda. Mas não. O que Deus revela para nós? Quando
se fala dos anjos? Versículo 14 de Hebreus 1 diz: não são todos eles, olha, lê isso aqui comigo, irmão, de novo, ó. Não são todos eles, não são todos eles, não é um, ou dois, ou três, não. Todos eles, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Não são todos eles. Então, perceba, irmão, que mais uma vez a Bíblia foca no coletivo. A ação angelical focada no coletivo. Eu vou dar mais um exemplo para os irmãos, ainda que seja uma parábola, e vamos guardar aqui as devidas proporções da parábola, mas na parábola do rico e do Lázaro, o que acontece? Lucas 16, versículo 22. Na parábola do rico e do Lázaro, o mendigo morre. E aí, meu amado irmão, o mendigo vai para o seio de Abraão. Quem o leva? O anjo da guarda dele? Quem? Não, o texto diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Perceba, meu irmão, que ele foi levado pelos anjos. Está, mais uma vez, no plural. Não são todos eles ministradores? Não são todos eles, ou não estão todos eles a serviço? Então, meu amado irmão, você percebe que o ensino bíblico é geral. Os anjos estão a serviço de Deus para a igreja, no sentido geral, abrangente. Deus pode mandar um único anjo para executar uma ordem, mas Deus pode mandar 2, 3, uma legião. Deus pode enviar quantos anjos Ele quiser para fazer o que lhe aprouver. Não nos cabe, irmão, determinar essa situação. O que nos cabe é entender pela palavra que Deus pode ou não fazer isso através dos anjos que nos guardam, não anjos da guarda. Então, se você pode acreditar numa coisa, irmão, é isso. Não acredite em anjos da guarda, acredite em anjos que guardam. Porque quando você diz anjos que guardam, você generaliza o que a Bíblia generaliza. Quando você diz anjos da guarda, você particulariza aquilo que a Bíblia não faz. Então, nós acreditamos em anjos que guardam. Aí você vai falar para mim, pastor, mas é isso aí, tem mais? Tem, irmão, porque olha só que coisa, é difícil demais, irmãos. Eu poderia aprofundar muito mais, mas perceba que esse dogma romano do anjo da guarda, eles conseguiram complicar ele mais ainda. Quem complicou? Por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo interpretou os anjos da guarda como espíritos guia. Então, no Espiritismo existem anjos da guarda, eles são espíritos guia. Olha só que loucura. Aí você vê que um outro grupo de pessoas mais relacionadas ao lado esotérico. Olha aí o pessoal que gosta de olhar o horóscopo no jornal, na revista, no site, seja lá onde, né? O que aconteceu? O horóscopo eu acho que não estava dando tanto ibope, então eles resolveram juntar horóscopo e anjos. E aí colocaram horóscopo, anjos e cores. Horóscopo, anjos, cores e simpatias. Aí começaram a fazer essa situação toda com as datas de nascimento. Eu vou compartilhar aqui uma tabela com os irmãos. Olha só que loucura aqui, ó. Nós temos essa tabela. Veja só. Essa tabela aqui, ela remonta à ideia dos anjos cabalísticos. Qual que é a ideia? A ideia é que você... Cadê meu negócio de marcar, hein? Tinha, né? Não tem aqui, não está aparecendo. Né? Anotar. Vamos botar aqui, deixa eu ver. Vou botar vermelhão, diabão, para ficar mais fácil. Então, olha só que legal. Você tem aqui, ó.
você tem a data de nascimento. Aí, o que você precisa saber para você ser uma pessoa melhor, para você escolher as coisas certas? Então, você define a data de nascimento, ou seja, quando foi que você nasceu? Aí vai saber o seu signo. Tá aqui, ó, vai saber o seu signo. E dependendo do dia que você nasceu e o seu signo, você tem um anjo específico, né? Ou seja, o anjo da guarda que vai cuidar de você. Aqui eu tenho datas de julho a novembro. Alguém aí nasceu nessa data? Alguém? De julho a novembro? Vamos descobrir qual é o anjo da guarda aqui agora. Alguém, gente? Ninguém? Então, olha só. Setembro, Setembro? Quando, dia quando, Dulce? 22. 22 de setembro. Então, olha aqui. A Dulce, ela tá aqui, ó. Olha aqui, Dulce, tá aqui, ó. Não, aqui é agosto, né? Deixa eu ver aqui. Não, aqui é agosto, setembro. Aqui, ó. Você tá aqui, ó. 36, número 36. Do 17 de setembro a 22/9. Você é do signo de Virgem. Sim. E aí você tem o quê? Quais são os anjos da guarda que você tem para você, né? Aí no dia 22 você tem o anjo Menadel. Olha aqui, ó. O anjo Menadel. Uau. Localização Menade, se você quiser falar corretamente, né? E qual que é a conexão desse anjo para a sua vida? É uma força de construção. Então ele vai te ajudar a construir coisas, né? A edificar coisas, a fazer coisas, né? Então essa é a sua vida, Doce. Eu ouvi um amém? Não. Olha só que loucura, irmão. Olha onde ele está chegando. E ainda, isso aqui é só uma tabela básica, mas ainda existe aqui a possibilidade de você saber a cor, o número, ou seja, você através do anjo, você tem o horóscopo, você tem a sua cor, você tem o seu número, você tem o seu anjo aí, o Menade da, da Dulce, e ela agora o que ela tem que fazer? Ela tem que clamar ao anjo da guarda dela. Ela tem que orar esse anjo especificamente, tá bom, Dulce? Nada de orar para Gabriel, nada de orar para Rafael, você tem que orar para quem? O Menade, é o Menade Ela- que te guia. Pastor, tem que comprar o chaveiro aí também, não? Tem que comprar aí os adereços para que você fique mais confiante nessa proteção desse anjo da guarda, né? Uau. Né? Não, irmão, não é o que cremos. Então, entenda isso. Na igreja protestante em geral, na igreja presbiteriana, nós não adotamos esse dogma de anjos da guarda. O que a Bíblia nos ensina é que existem anjos que guardam, os santos anjos de Deus. Os anjos eleitos são todos eles ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são aqueles que hão de herdar a salvação? A igreja do Senhor. Então perceba, irmão, cuide-se. O estudo de hoje é um alerta. Eu acho que os outros também, mas esse hoje é um alerta por causa dessa coisa mais específica do anjo da guarda. Cuide-se. Não há anjos ou um anjo especial para você. Não há anjos que regem a sua vida pelo dia que você nasceu ou pelo dia que você se converteu. Deus é, em primeiro lugar, aquele que te guarda e que soberanamente te sustém pelo caminho. Os métodos, os meios, as circunstâncias, tudo aquilo que ele usar para te abençoar, meu irmão, não nos cabe buscar, mas apenas compreender e agradecer, seja através de anjos ou não. Né? Então, essa é a direção, esse é o resultado, essa é a conclusão que nós podemos chegar desse estudo bíblico em nome de Jesus. Amém? Tem uma oração aqui, né, no Catecismo Romano, eu não li, vou ler aqui para os irmãos, ó, ao anjo da guarda. Ao anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me governa, rege, guarda e ilumina. Amém. Nós podemos orar a anjos, irmão?
Não. É por isso que não nos cabe o dogma de anjo da guarda. Nós não cremos nisso. Nós cremos que somos conservos dos anjos. Conservos. Então, nós não adoramos anjos. Nós adoramos a Deus ao lado dos anjos. Né? Então, o coro celestial, ele é composto por anjos, ele é composto pela igreja. Né? Todos adoramos aquele que está sentado no trono. Amém? Hoje a gente fecha, irmão. Fechamos aqui, né, esse segundo grande bloco dos nossos estudos acerca da organização angelical. Próximo domingo nós vamos iniciar a nossa nova etapa e vamos falar do ministério dos anjos eleitos. Então, esse texto de Hebreus 1,14 que eu li para os irmãos é um texto que vai dar início à nossa saga, ou seja, o que a Bíblia diz que os anjos fazem em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Esse é o ministério dos anjos eleitos. É o que nós vamos ver a partir do próximo domingo, nessa nova etapa. Nós temos aqui a contribuição da Nilma, né? Na verdade, se houvesse um anjo protegendo as crianças, o incrédulo iria dizer que então, por que as crianças sofrem abusos terríveis? Cadê os anjos da guarda? Para pensar. Olha, a Nilma é quase uma discípula do pastor Pedro, né? Só faltou a hashtag ali, para pensar. Mas é justamente isso, Nilma. Porque o grande problema é, você tem uma doutrina que diz que o anjo protege. Mas quando não acontece, qual é a situação? Aí o problema cai sobre você. Porque o problema vai estar no livre-arbítrio. Né? Ou seja, ele não interfere no livre-arbítrio. Em geral, as igrejas, elas também erram nesse quesito. Por quê? Porque quando nós dizemos Deus, por exemplo, a pessoa está lá com câncer terminal, e nós oramos e pedimos a Deus milagre. E Deus não cura. Né? Para nós vamos entender que foi a vontade de Deus. Nós cumprimos o nosso papel como igreja de orar, de clamar pelo milagre, e Deus fez a sua vontade, que foi levar a pessoa. E nós vamos tentar descansar que a vontade de Deus é muito maior do que aquela que nós imaginamos. Mas em alguns lugares é possível que a pessoa diga que faltou fé para você. Que você não conseguiu mudar o coração de Deus. Olha que loucura. Né? Outros vão dizer que aquela pessoa ela ficou enferma por causa do livre-arbítrio dela. Ela escolheu um caminho que levou ela até essa doença e foi por isso que ela foi tomada, e é pelas responsabilidades dela e papapá. E eu fico pensando nos servos de Deus fiéis que adoecem e morrem de igual maneira. Então, meu irmão, sempre vai recair nessa ideia que o problema é você. A campanha que nós vimos da Igreja Universal, ela funciona no mesmo processo. Você vai lá e você troca o seu anjo. Se não funcionar, o problema está no anjo. Troca de novo. Agora, se você vai numa outra campanha e diz assim, olha, vem cá, entrega a sua oferta que você vai prosperar. Se não funciona, se você não prospera, o problema está em quem? Na igreja ou em você? Em você. Porque quando você entregou a oferta, você não teve fé suficiente. Então o problema sempre vai recair no livre-arbítrio, né? Que nós não temos. Então, meu irmão, eu sou muito mais seguro em viver numa situação onde eu entendo que só posso ser verdadeiramente livre se Cristo verdadeiramente me libertar. Se ele não me libertar, eu não sou livre. Eu sou escravo. E eu sou escravo do pecado. É o que a Bíblia diz, né? Então a nossa irmã Nilma, ela cita isso aqui, verdade? Nilma, Deus abençoe, né? O Eudes aqui também, né? Fala, então fica meio estranho o crente pedir a Deus para enviar seu anjo ou anjos para nos atender. Então, eu acho estranho, viu? Eu acho que às vezes o que acontece na igreja, Eudes, é que a gente fica repetindo o que a gente ouviu de alguém.
O crente, às vezes, ele não para pensar no que ele está orando. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu, quando era recém-convertido, eu lembro que eu estava numa reunião de oração, em determinado momento, recém-convertido, e eu ajoelhei lá no fundo da igreja, e tô lá orando, em silêncio. Eu estava como Ana, sabe? Só os meus lábios mexiam. Orava em oração. E aí veio duas pessoas da igreja, que estavam mais tempo na igreja, vieram, sentaram ali do meu lado, ajoelharam e começaram a orar do meu lado. Mas, camarada, eles falaram tanta besteira na oração deles que eu comecei a orar pedindo misericórdia. Eu era recém-convertido, né? E esses dois já estavam na igreja há mais tempo. Mas eu já estava percebendo que muitas coisas que estavam sendo faladas ali não procediam. E a oração que eles estavam fazendo não estava me edificando, sabe? Não estava. Então, o que acontece muitas vezes na igreja é que a gente trata a nossa oração como uma repetição. A gente não ora entendendo ou compreendendo as palavras que estamos dizendo, mas nós passamos a falar coisas que nós ouvimos de outros. A oração não pode ser assim. Então, o crente de via de regra, ele vai falar o quê? Ó, Deus envia o seu anjo. Ele fala isso porque ele ouviu uma outra pessoa dizendo isso. Ó, Deus envia o seu anjo. E eu realmente não entendo. Olha só, hein, Eudes? Eu não entendo por que eu tenho que pedir a Deus para enviar o seu anjo se os anjos, já estão ao meu serviço como igreja. O que eu vou pedir? O que eu tenho que pedir é: Deus, opere. Deus, realize. Deus, eu tenho que pedir a Deus para fazer o que é o motivo da minha oração. Agora, a maneira que Deus vai fazer, cabe a Ele, não a mim. E se Ele não quiser mandar o anjo? Todos os anjos estão disponíveis, mas se Ele não quiser mandar, quiser fazer de outra maneira, que Ele faça. Eu vou ficar menos abençoado porque não é através de um anjo? Então a gente acrescenta a palavra anjo na oração para dar uma ideia de uma ação sobrenatural de Deus, né? Mas a Bíblia não diz que o anjo do Senhor já acampa ao redor daqueles que o temem? Então, se já existe a proteção dos anjos enquanto seres eleitos, e se já existe a proteção do anjo do Senhor, Jesus Cristo, e se já existe a proteção do selo do Espírito Santo na sua vida, o que mais você precisa? Há uma outra ação interessante, Eudes, que geralmente os crentes fazem, que eu acho engraçada também, é tipo assim: ó Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Eu não entendo isso não, sabe? A ideia de chamar a Deus também é engraçada. Tipo, Deus, venha estar aqui no nosso meio. Eu achei que ele já estava. Será que Deus não nos acompanha 24 horas por dia, em todo lugar, em todo tempo? Não é o que a Bíblia diz? Que Deus não dorme, ele não cochila, o guarda de Israel? Então, assim, eu acho que a gente fica repetindo questões que a gente está ouvindo, a gente não para pensar, né? Quem não é bem-vindo na casa de Deus sou eu, porque eu sou um pecador miserável. Deus, meu irmão, é o lugar dele. A terra é o estrado dos seus pés. A igreja também. Quem precisa ser bem-vindo ali sou eu, né? Mas eu não sou, porque eu sou pecador. Então, quando eu chego no trono ali, quando eu chego na igreja, eu preciso realmente clamar a Deus misericórdia. De a Deus misericórdia por estar ali, por entrar na presença dele. Não ele entrar na minha presença. Não é ele que tem que ficar constrangido comigo, sou eu que tenho que ficar constrangido com ele. Mas os crentes ficam repetindo esse jargão também. Mas bem-vindo aqui, blá blá blá. Vem aqui ao nosso meio, ó Deus, venha, né? Deus já está, irmão. Qual é aquele cânticozinho antigo lá da época do Eudes, que o Eudes cantava lá na escola dominical, né, Eudes? Deus está aqui, aleluia. Tão certo. Rapaz, a gente cantava isso, né? Deus está aqui, irmão.
Então, você não precisa ficar, ó Deus, venha. Não, ele já está. A existência do plano espiritual, ou seja, onde acontecem as batalhas espirituais, onde estão os santos anjos e onde estão os demônios, isso é uma realidade ao nosso derredor. Então, os anjos, meu irmão, você vendo ou não, eles já estão. Já estão aí. Então, essa ideia de pedir para enviar seu anjo, eu realmente acho que é uma hipérbole. Na melhor das hipóteses, viu? Porque na melhor das hipóteses é uma hipérbole. É você enfatizar o que já está enfatizado. É dizer o que já está dito. É pedir o que já está pedido. Sabe? É simplesmente isso. Né? Não há necessidade de nós pedirmos para Deus enviar o seu anjo ou os seus anjos, porque ele fará isso. O que há a necessidade de fazermos é pedir a Deus. A nossa necessidade é orar. Né? Essa que é a grande necessidade. Vem cá, falar. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas, irmão? Você vai ficar lá. Tem alguém que quer contribuir mais? A Margarete está falando ali, mas eu acho que não é comigo, não. Quanta pessoa. Ela tinha levantado o dedo antes. Tá só, eu tinha levantado. É que eu ia falar o seguinte: mesmo que se peça, que não é certo pedir para anjos, mas você não vai nunca saber se foi Deus ou se foi um anjo. Justamente. Nós não podemos nem pedir, mas mesmo se pudéssemos, não saberíamos, né? Justamente. Então, importa o método? Não tem que pedir para Deus mesmo. Importa o método que Deus vai escolher para te abençoar? Exatamente, não importa. Né? Então, o problema é que existe uma mística no entorno dos anjos, né? Esse que é o problema. Diga, Eudes. Na questão aí de a gente cometer esses erros aí, às vezes até por repetição, porque eu acho que a gente precisa tomar cuidado até mesmo na prática, né? No que porque não só no falar, mas no próprio agir, eu quero dizer. Porque mesmo que você seja um cristão, vamos dizer assim, experiente, né? Você corre o risco de cometer erros grosseiros, né? Quando você estava falando dessas coisas, eu lembrei lá de João, né? No Apocalipse. Eu acho que por 2 vezes João tenta adorar o anjo que está trazendo a mensagem, né? Sim. E bem lá no final, ele se prostra, chega a se prostrar diante do anjo. O anjo põe ele de pé e diz, não, adora a Deus, né? Justamente. João fica tão maravilhado com aquilo que o cara traz que ele começa a adorar o anjo. Ele quer adorar o anjo. Olha que João era João, né? Sim. Estamos sujeitos a esse erro. O grande ensino, porém, dessa passagem, inclusive, é que o anjo diz, levanta, porque eu sou conservo teu. Então, a partir daquele momento, João entende essa realidade e avança. Então, a igreja, da mesma maneira, quando ela recebe o ensino, ela tem que refletir sobre isso e tomar uma posição e seguir. Né? Infelizmente, o que acontece muitas vezes é que não há reflexão. E as pessoas continuam se ajoelhando, né? Diante do erro. Então, é isso que não pode ocorrer. Então, aos que estão aqui presentes na nossa aula de hoje, né? A minha oração é que vocês possam verdadeiramente ter compreendido do que se trata essa questão de anjos da guarda e repassar a outros, né? E que, de fato, não há necessidade de nós clamarmos a Deus para enviar anjos, uma vez que isso já está previsto na Escritura. Né? O método que ele vai usar, se é através de anjos ou não importa. Eu lembro que uma irmãzinha uma vez, comentando comigo sobre anjos, ela disse que ela queria que a bênção dela chegasse através do anjo Gabriel. Falei, meu irmão, qual que é a necessidade gritante que temos de receber a bênção de Deus através especificamente de um anjo? Tudo bem, Gabriel, né? Hoje eu mandei para os irmãos aí um resumo do nosso estudo de Gabriel nos seus e-mails, depois vocês verificam, né? Mas está certo que Gabriel teve aquela proeminência, falou com Daniel, falou com Maria, anunciou a chegada de Jesus aos pastores, né?
e seu caráter ministerial foi esplêndido e tudo, mas eu disse para ela, minha irmã, eu acho que você está cometendo um erro muito grande. Aí ela falou assim para mim, por quê? Olha, se você quer que um anjo apareça para você e traga uma bênção, por que, Gabriel? Peça o arcanjo de uma vez. Porque se tem algo espetacular, tem que ser o arcanjo, é o principal, é o líder, é aquele que está acima de todos, é ele que você tem que pedir, ué. Não, Gabriel. Você tá nivelando por baixo, minha irmã. Uhum. Aí ela começou a rir e tal, mas, irmãos, foi um exagero para mostrar assim, o tamanho do engano que muitas vezes a gente fica cometido, né? Então, o que me importa, né, não é se Gabriel, não é se Miguel, mas o que me importa é Cristo verdadeiramente nos libertar, nos livrar e estar conosco. As maneiras, os métodos, as situações, tudo aquilo que ele vai usar para que isso ocorra, meu irmão, isso está dentro da multiforme sabedoria de Deus. E eu, na minha finita sabedoria ou inteligência, não sou capaz de compreender. Então, o que eu quero é que o Senhor realmente ele cumpra os seus propósitos na minha vida, usando os métodos que ele achar mais pertinentes. Amém? A minha oração é que você possa aprender isso e crescer nesse entendimento em nome de Jesus. Pastor Anjo, bom dia. Bom dia, Iraci. Então, eu queria só fazer um comentário acima disso que você acabou de nos ensinar. Eu acho que a gente convém de uma religião católica, eu acho que isso aí já vem no sangue. A gente já aprende desde pequeno essas coisas de adoração. E interessante que você falando, eu estava imaginando aqui, né, a Paulo ali nas casas da igreja de Corinto ali, né? As pessoas ali, quando as pessoas queriam adorar Paulo, queriam adorar Apolo, e ele teve que explicar para o povo, já crente da igreja, né? Para poder entender. Quer dizer, a tendência da adoração das pessoas é achar que talvez um pregador aí que Deus está sendo usado, e as pessoas têm a tendência de começar a querer adorar a pessoa, a própria pessoa, porque a pessoa está fazendo sinais e prodígios. Então, essa coisa essa adoração, assim, a pessoa tem que saber verdadeiramente essas coisas muito importantes, isso que você ensinou para a gente, essa definição de quem adorar e quem buscar, porque muitas vezes a pessoa vai pelo intuir, aquilo que a pessoa vem aprendendo das pessoas antigas, vem carregando esse conhecimento, essa fé de anjo de guarda, essas coisas, às vezes sem perceber que existe uma outra realidade por trás de tudo isso. Né? Claro. Então, muito bom. É o que a gente realmente precisa. Você vê que você não viu, Iraci, mas eu apresentei aqui um vídeo da campanha da troca do Anjo da Guarda no início, né? Mas no vídeo da campanha da troca do Anjo da Guarda, você vê, é um vídeo bem elaborado, com imagens assim, para deixar você assustado, com demônios e anjos, aquela coisa, inclusive de filmes que eu cito na pastoral que eu mandei pelo e-mail. Mas o que acontece é que quando vai se citar uma passagem bíblica para provar a situação, é uma passagem que não fala de anjo da guarda. É uma passagem que fala do anjo do Senhor, que foi enviado para libertar Daniel da cova. Mas o que é importante é que esse texto vai se encavar, porque ele diz assim, olha, assim como Daniel foi liberto da cova pelo anjo dele, que não era dele, era o anjo do Senhor, né? Você também pode ser liberto das suas covas espirituais, né? Ou seja, da cova da doença, da cova do estresse, da cova do desemprego, da cova de... A cova tem vários nomes, né? Basta que você troque o seu anjo, e a passagem que eles citaram não fala disso, irmãos. Né? Então você perceba que o crente vê um negócio desse, ele fica assustado, ele fica abismado, né? E ele quer coisas extraordinárias, sobrenaturais, mas ao mesmo tempo ele tem medo e não tem conhecimento para absorver nada disso. Então, Deus tem que ter assim, muita misericórdia da igreja para que essa ideia, né, nossa, pelo sobrenatural, ela possa ser vista da perspectiva bíblica, não a partir das crendices, né?
Então, assim como o povo de Israel tinha crendices, a igreja também tem crendices. E é um desafio retirar essas crendices, né? E uma crendice é essa que você falou, Iraci, essa adoração à pessoa. Você vê que na igreja, né? Você vê na nossa própria igreja aqui. Se a pessoa estiver passando uma dificuldade e ela pedir uma oração, ela vai lá na igreja para uma oração, Iraci. Pô, eu vou lá. Ela fala com você, Iraci, ó. Eu vou lá na igreja domingo porque eu quero receber uma oração forte, porque eu preciso, eu estou passando um problema. Aí você fala, não vai mesmo, nós vamos orar por você. Aí você chega lá na igreja, quem que você procura, assim? Procurar Cristo, né? Não, quem que você procura para essa oração? Procurar o pastor para orar, Ah, né? o pastor, tá certo, não, tudo bem, porque é o líder, né? É. É o líder, tal. Mas aí o pastor vai lá na frente, o que que ele faz? Faz o papel dele, nós vamos orar. Aí chama lá os presbíteros, conforme o ensino bíblico, chama os presbíteros da igreja, impõe a mão sobre ele, mas aí vai e pede pro Eudes orar. Se essa pessoa ela tiver a crendice de que a oração mais poderosa dessa igreja é a do pastor e não a do Eudes, como é que ela vai ficar? Né? Ela vai ficar mal. Poxa, cara, vim aqui pro pastor orar por mim, aí pede lá, quem é aquele? Eustis? Qual que é o nome dele lá? Entende, irmão? Então, a gente tem essas crendices ainda hoje. Se você pesquisar direito, você vai achar um monte na igreja, né? E isso não está fundamentado na Escritura, né? Qualquer crente em plena comunhão com Deus, crente verdadeiro, em nome de Jesus, pode orar e receber a oração da pessoa porque orou com fé. Não tem uma oração mais poderosa na igreja. Não tem crente mais achegado a Deus, vamos dizer assim, no sentido de que se todos estão em plena comunhão com Deus, todos podem orar e receber a resposta. Esse é o aspecto geral. A oração do pastor não é mais especial porque ele é pastor. A oração de uma pessoa, ela é mais especial porque ela tem comunhão com Deus. Seja ela quem for, né? Então, eu acho que é isso que a igreja precisa amadurecer, né? Eu acho que o estudo de hoje pôde apresentar um pouco dessa realidade, né? De como nós devemos tratar essa questão que envolve os anjos da guarda. Misericórdia, irmãos! Dulce, deixa eu perguntar aqui a Kátia. Kátia, você tem alguma pergunta, Kátia? Oi, pastor. Eu não tenho pergunta, não, mas esse estudo para mim está sendo muito abençoador, né? Como vocês, né, algumas pessoas têm comentado, a gente cresce, né, com essas crendices e mesmo nas próprias igrejas, né? A gente vai aprendendo e eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que também tenho, às vezes, oro dessa forma, né? Porque você vai ouvindo e aprendendo e achando que isso é o correto, né? Inclusive, eu já participei de grupos que falavam comigo que você tem que gritar, dar uma de louca, né? E eu falava, meu Deus, quando é que o Senhor vai me ensinar? Porque eu não sei ser assim, né? E eu achava até que eu era uma pessoa que nunca poderia ser usada pelo Senhor, porque você vai crendo que assim é como você chega ao trono da graça, né? Então, assim, para mim está sendo muito abençoador o estudo, muito abençoador. Amém, Kátia. Né? Por aí, né? Deus abençoe. Amém. Mais alguém, irmãos, quer comentar? Quer trazer um comentário, alguma crendice popular para a gente refutar aqui? Eu quero falar também. Diga, quem fala? Exilda? Sim, Exilda. É muito comum também, a gente veio até da Igreja Católica e de igreja com avivamentos, né? Assim, igrejas não pentecostais, mas a gente é muito comum orar assim, ó, Senhor, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Eu mesma já fiz muitas orações desse jeito. Tem o Salmo 91. Entendeu? Então,
Agora, com esse estudo, realmente para mim foi muito bom, porque eu vou abolir isso da minha vida. Sim. Porque era muito Bom, comum. Muito muito comum demais. começar as orações assim: Senhor, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que nos abençoe, para que nos cure. E isso tem algum peso assim? Porque eu não peço ao anjo, a gente pede aos anjos, como o senhor falou aí. Esse que você falou é uma citação do Salmo 91, né? Exato. Que, inclusive, é uma citação que é aplicada a Cristo, né? Uhum. Porque quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, ele usa esse texto, né? Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, né? Uhum. Então se usa ali. A grande questão é que se você poderia fazer essa oração desse jeito, se Deus apenas utilizasse os anjos para exercer sua vontade, Uhum. né? Aí faria todo sentido. Porque Deus, dá ordem aos teus anjos para agir, porque Deus só faz isso através dos anjos. Então é preciso que ele fale com os anjos para agir. Mas isso não acontece. Eu posso até arriscar dizer que na maior parte das vezes, porque você vê a Deus agindo na Bíblia e respondendo orações, e talvez a minoria delas Deus respondeu através de anjos, Uhum. né? Deus respondeu a maior parte delas por outros métodos, através de pessoas, através de circunstâncias, agindo diretamente na pessoa por meio do Espírito Santo. E se isso acontecia no Antigo Testamento, na qual o Espírito Santo não era uma habitação permanente, imagine hoje. Porque hoje, Zilda, você tem o próprio Deus habitando o seu coração por meio do Espírito Santo. Você quer proteção maior do que essa? Uhum. Ou você acha que a proteção angelical é maior do que a do Espírito Santo na sua vida? Né? Exato. Uhum. Então, biblicamente falando, eu prefiro ter o próprio Deus me guardando, habitando em mim, do que os anjos. Porque são criaturas, são poderosos, são tremendos, mas são criaturas, né? São secundários nesse sentido. Então a pessoa não pensa que o próprio Espírito Santo que habita nela é a proteção maior que Deus poderia dar a ela. Então, você quer fazer uma oração? Eu diria para você, né? Fala assim: Deus, que o Espírito Santo de Deus me guarde, que o Espírito Santo de Deus me proteja, que o Espírito Santo de Deus me mostre o caminho, que o Espírito Santo de Deus, porque ao Espírito de Deus você deve orar. Uhum. Né? E ele está em você. E ele guarda você. Então, eu acho que é muito mais salutar para a igreja, Zilda, virarmos o foco, tirarmos o foco dos anjos e colocarmos o foco na pessoa do Espírito Santo, que é o Consolador. Você perceba que Jesus deixou outro Consolador. Ele não deixou um anjo da guarda. Ele deixou o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, eu acho que se nós queremos clamar a um ser sobrenatural, poderoso, para nos guardar, peçamos a Deus que age na nossa vida através do Espírito Santo. Se Deus assim quiser, amém. Se Deus resolver usar anjos, amém. Se Deus resolver usar pessoas, amém. Se Deus resolver usar circunstâncias, amém. Mas a Bíblia não nos encoraja em nenhum momento a clamarmos para que Deus intervenha através de anjos. Né? O que o Salmo 91 declara é que Deus pode fazer através dos anjos, nada mais. Porque diz: porque a teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Olha, Deus pode fazer isso através dos anjos e Deus pode fazer isso através do seu imenso poder, que vai muito além dos anjos. Deus não tem um método só. Né? Deus pode fazer por várias maneiras. Né? E é o que a gente vê ao longo da Escritura. O que acontece muitas vezes é que no nosso imaginário, na nossa mente, por causa desse contexto que nós estamos,
a gente tende a imaginar que a ação angelical é melhor. A ação angelical, ela é mais especial, ela é mais sobrenatural, mas ela não é a mais poderosa, sabe? Porque ela não é divina, ela é secundária. A ação mais poderosa na sua vida sempre será aquela direta de Deus, que vem através do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Obrigada. Nada, Amém. querido. Irmãos, foi muito bom ter vocês aqui conosco nesse fim de ano, com todo mundo viajando, passeando e comendo, né? Tem um monte aí que deve estar fazendo isso. Parece que a Margarete não. A Margarete está lá trabalhando, né, Margarete? Correndo para um lado para o outro da casa. Margarete, você está parecendo Marta, hein? Jura? Can you get something? Por favor, get something in the fridge for me. Aquela ref caixinha que está escrito light cream. Please. A Dulce está falando com quem, gente? Com o anjo da guarda? Ela já foi, viu? Não sou eu que sou Marta só também, não. Tem vários. Desculpa, eu pensei que estava desligado o meu fone aqui. Eu pedi o Estevão para pegar o light cream para mim. Sorry. Irmãos, fiquem com Deus. Tenham aí um ótimo domingo. Almoço, né, pastor? Agora tem que fazer almoço. Faz aí. Deus abençoe todos e até o próximo domingo, quando a gente vai começar, se assim Deus nos permitir, né? A nossa terceira parte do estudo, o Ministério dos Anjos Eleitos. Então a gente vai começar a destacar na Bíblia o que os anjos podem, ou o que os anjos fizeram, ou o que os anjos fazem no seu ministério. Tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Abraço a Boa semana a todos. todos. Amém. Tchau. Bom, sempre. Tchau.